pessoal, sejam bem-vindos ao Momento Cultural Roda Livre. Hoje a matéria ela vai abordar sobre o DKV Sedan, inclusive sobre a curiosa porta suicida. E outra coisa muito bacana, gente, é o sistema roda livre dos DKVs. É algo que se assemelha um pouco aos câmbios semiautomáticos que a gente vê nos carros hoje em dia. Então, uma coisa muito bacana que você, que é antigo mobilista, tem que conhecer. Então, acompanha que a matéria vai ser muito legal. Foi fundada em 1916. Com a Grande Depressão da época, ela se uniu a 3 outras empresas, que eram a Audi, a Roush e a Wanderer, ou Wanderer. Essas 4 empresas deram origem à Auto Union. Por isso, o emblema da DKV mostra o seu brasão sustentado por 4 anéis, que representam a união dessas 4 empresas. Até hoje, a Audi utiliza esses anéis. No Brasil, não pronunciamos DKW. O carro ficou conhecido como DKV, pela sonoridade da letra W no país em que a fábrica foi fundada. A sigla DKV também possui algumas teorias ou significados e talvez a mais comum seja Das kleine Wunder, o que quer dizer a pequena maravilha. As linhas do DKV são muito bonitas e, apesar de desatualizadas, ele ainda chama muito a atenção por onde passa, por sua beleza, seus cromados e pelo som do seu motor, que é inconfundível. Algumas pessoas até o confundem com o Fusca, mas a diferença é enorme. Um dos meus amigos, Maurício Brancaleon, cometeu esse erro terrível ao chamar o DKV de Fusca, quando ele percebeu que o logo do Roda Livre tinha um pequeno carrinho. Trata-se de um carro confortável, de mecânica muito simples e confiável, e embora a alavanca de marchas esteja na coluna da direção, as mesmas nunca encavalam, pois não é um sistema baseado em varetas, e sim em cabos seletores. No Brasil, o DKV foi fabricado pela Vemag, que anteriormente fazia máquinas agrícolas. Sua produção teve início no ano de 1958, fabricando os modelos sedãs e também o simpático Jeep Candango, que era baseado no modelo original chamado de Munga, que servia às Forças Armadas em seu país de origem, ou seja, a Alemanha.
um carro desse, mas já deve ter ouvido o seu barulho, né? O seu som. O motor do DKV, por ser de 2 tempos, ele queima óleo e gasolina ao mesmo tempo. Por isso ele solta aquela famosa fumacinha azul, né? E tem aquele ronco que é fantástico. Esse, por exemplo, ele tem ainda, né? Porque é um dos primeiros modelos, a famosa porta suicida. Ela abre num sentido diferente daquele que a gente está acostumado hoje em dia. É um motor de 2 tempos, com 3 bobinas, com 3 cilindros, com 3 platinados. A gente costuma dizer que é o tritudo, ele tem um circuito para cada motor. Ele deixa uma reserva de potência, vamos dizer assim, se você tiver algum problema num fio de bobina, numa vela, numa bobina queimada, você ainda tem 2 cilindros funcionando, você vai chegar ao seu destino, vai chegar devagar, vai chegar, mas vai se arrastando, né? Um pouco, mas chega, você consegue não chegar. Fica na rua. Então era uma reserva tecnológica que eles tinham na época, né? Para você ter uma partida mais fácil, a próxima partida sua, quando você for paralisar o motor de um DKV, você acelera, sobe o giro, solta, desliga a chave e calca o motor até o final. Então isso já garante um pouquinho de gasolina na próxima. O motor de 46 HP, ele é tração dianteira. Depois de muito tempo, hoje chegou-se novamente à conclusão que a tração dianteira é o conceito, né, de eficiência, né, que não tem aquele túnel traseiro, não tem aquele inconveniente de ter aquele caroço no meio do assoalho, o que fazia na época o DKV ser um carro para 6 passageiros. Bom, ele na época, ele foi anunciado o desempenho, velocidade máxima dele para 125 km, né? 125 horários, e coisa que a gente não faz hoje mais, o carro com quase 50 anos, né? Vamos tirar um pouco desse negócio de quanto corre, né? E vamos andar, aproveitar o que ele tem e sem forçar demais. É um carro que você viaja 90, 100 com tranquilidade. Tem o recurso da roda livre, que poucos conhecem. A roda livre é um recurso que você está em determinada marcha. Se você quiser manter, né, o embalo aerodinâmico do carro, você simplesmente solta o acelerador e ele vai levado pela força do arrasto, do peso, como se você desengatasse uma marcha. Como numa bicicleta, você para de pedalar, ela continua. Mas ele está desengatado na verdade ou não? Não, a marcha continua engatada, ele está livre como se estivesse desengatado, e se você quiser depois retomar numa subida, basta você tocar de leve o acelerador, sem mexer na alavanca de câmbio. É um recurso que até hoje não se viu aqui no Brasil, agora está aparecendo alguma coisa nesses semi-automáticos, alguma coisa, mas o primeiro que aconteceu, o primeiro que chegou com essa tração e com essa roda livre foi o DKV. Todo motor de 2 tempos trabalha com um combustível misto de óleo e gasolina, na proporção de 1:40. E por isso, não tem a famosa vareta do nível de óleo. Não é todo frentista que sabe disso. E o motor 2 tempos é um motor de torque na alta rotação, ou seja, quanto mais você anda, quanto mais você acelera e eleva o giro, mais ele está lubrificado. Mais ele vai lubrificar. Exatamente. Você tem a ideia que se você pisar fundo e forçar, você vai estragar o motor? Não é bem por aí, todo né? mundo diz isso. Ah, mas o carro tem 40 anos, você está trabalhando com o giro lá em cima. Na verdade não é. O motor 2 tempos é isso. Ele pede alta rotação para que ele tenha uma alta lubrificação também. Esse é um acendedor de cigarro. Um acendedor de cigarro externo, exposto, né? Alguma coisa do gênero. O acendedor de cigarro, antigamente, você apertar esse botão, ele encandecia por fora. A pessoa trazia aqui e aqui acendia o cigarro. Ele depois foi proibido, porque depois do cigarro aceso ele ainda permanecia incandescendo por alguns minutos, né? Então aquilo gerava queimadura, gerava acidentes, especialmente com crianças, né?